Era uma matéria de capa, mas com destaque superior apenas, não era a principal, pois a notícia principal era as últimas denúncias de corrupção no governo atual. Mas havia uma chamada de capa na aba superior, falando do mais novo fenômeno nos cinemas e no cinema brasileiro, o filme Nosso Lar, que já no primeiro fim de semana de exibição, que foi semana passada, já havia batido 1 milhão de ingressos vendidos. Por certo que neste fim de semana eu ainda não tenho esse dado oficial, mas já deve ter mais do que dobrado o nível e o índice de frequência aos cinemas para assistir este que é mais um filme com a ideologia, com o propósito de disseminar a religião espírita, os seus princípios e a sua mensagem. Interessante pensar que nos últimos tempos, especialmente a Rede Globo, que seria a emissora mais poderosa em nossa nação, mas não é a única e não é privilégio dela apenas isto, mas é interessante pensar que nos últimos tempos ela tem se dedicado quase que integralmente a apregoar a doutrina espírita. Novelas, como Escrito nas Estrelas, Os 7 Pecados, que está sendo reprisado agora, naquela sessão, vale a pena ver de novo, da tarde, de todos os dias da semana. O filme Chico Xavier, que teve patrocínio e participação direta da Rede Globo, bem como o Nosso Lar, e tantas outras iniciativas, como a minissérie A Cura. E o problema é que nós somos tão televisivamente guiados que muitas vezes perdemos o senso crítico e assistimos estas coisas como se nada tivessem a ver conosco e não atentamos para o fato de que isso está semeando na nossa mente, no nosso coração, algumas verdades, com V minúsculo, acerca de uma determinada doutrina que colocam e afrontam diretamente a nossa fé. É claro que isso não é novidade, não vem de hoje. Na década de 80, o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, também, O Céu Pode Esperar, que era uma comédia romântica, e tantos outros filmes que nós podemos começar a elencar, e vocês vão se lembrar de outros, que trazem como pano de fundo do enredo, do roteiro do filme, a mensagem da vida após a morte como sendo uma vida mediúnica, a comunicação com os mortos e a reencarnação, que seriam os 2 pilares fundamentais da doutrina espírita. O Espiritismo não pode trazer para si o direito de dizer que ele é o detentor da patente de tais doutrinas. Religiões ancestrais, algumas até mais antigas do que o próprio cristianismo, como o hinduísmo e o budismo, já trazem no seu arcabouço doutrinário o conceito e a concepção da vida após a morte como sendo uma vida comunicativa, ativa, o princípio do karma, o princípio da reencarnação e principalmente o princípio da mediunidade, que é a comunicação com os mortos. Mas é bem verdade que de um tempo para cá, o advento de um homem codinominado Allan Kardec, que sistematizou e estabeleceu de maneira quase que, como ele propõe, científica, o entendimento destas doutrinas, criou-se então a chamada religião espírita. E para alguns, chamada até de espiritismo cristão, pois parte das suas doutrinas e parte da sua verdade é extraída de alguns textos bíblicos, de algumas palavras de Jesus, de algumas revelações encontradas na Bíblia, que fundamentam e embasam as suas convicções doutrinárias. A pergunta que eu faço nesse estudo, que eu quero compartilhar com vocês, evidentemente, primeiro, eu não quero usurpar aqui de ser definitivo e cabal, pois é um assunto extremamente amplo, complicado e delicado. E eu não quero aqui, primeiramente, afrontar ninguém, mas quero confrontar a verdade. E não quero faltar com respeito à convicção de ninguém, mas preciso fazer prevalecer aquilo que eu entendo ser
a verdade. E especialmente às minhas ovelhas, aos membros desta igreja, ou aos membros de outras igrejas cristãs presentes neste lugar, alertá-los para o fato de que muita verdade que é dita como sendo absoluta, ela está sendo disseminada como uma semeadura, por que não dizer aí, entre aspas, evangelística do Espiritismo na atualidade. Talvez para disfarçar um pouco esta estratégia, a Rede Globo implementou na sua na sua grade de programação, aquele quadro que fala de todas as outras religiões, inclusive o pastor Israel Belo de Azevedo, né, da Igreja Batista Curuçá, é um dos que, em algum momento, fala ali um spot de 30 segundos sobre algum aspecto da visão cristã sobre um problema, seja ético, moral ou político, social, da nossa atualidade. O programa Sagrado. E aí você pensa, uau, a Globo deu espaço para um pastor. Isso não deve nos espantar. Faz parte de uma estratégia da liberdade religiosa, mas muito mais do convencimento de que ela estaria arvorando a bandeira de uma verdade, de uma tolerância. Mas se nós pesarmos na balança a grade de programação, os próprios atores, os próprios personagens ilustrados, os grandes ícones da nossa juventude, os ícones da nossa garotada, fazem parte de uma estratégia de expansão da visão e doutrina espírita na atualidade, especialmente em nosso país. Algumas perguntas preliminares, como resultado dessa pergunta fundamental, se o cristianismo é realmente cristão, o espiritismo. Se formos pensar então cientificamente, é importante nós fazermos 3 perguntas como sendo a base do nosso pensamento e pelo menos de onde nós vamos partir para falar sobre isso. Primeiro, qual é a fonte dos ensinos espíritas para ele dizer-se cristão? Ele diz, quem já teve a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que ele faz diversas inserções de textos do Evangelho e outros da Palavra de Deus, e isso então faz dizer que o Espiritismo tem muito da Bíblia, tem muito de cristão. Segundo, é mais do que fundamental confrontar esta afirmação de que o Espiritismo é cristão, respondendo esta pergunta: que lugar Jesus ocupa nesses ensinos? Porque dizer-se cristão não é suficiente se não der a Jesus o lugar que lhe é devido. E terceiro, mas não necessariamente final, as doutrinas ensinadas são realmente bíblicas? Ou seja, Allan Kardec diz que ciência e religião precisam andar juntas, pois todas elas partem de um mesmo princípio, Deus. Portanto, religião e ciência não podem nunca se contradizer. Eu diria um pouco mais além. Se ciência e religião não podem se contradizer, o Espiritismo e a Bíblia também não poderiam se contradizer, pois fazem parte da mesma origem, Deus. Entretanto, não é isso que veremos no estudo desta noite. Portanto, guardem essas 3 perguntas e é sobre elas que vamos caminhar, sobre esta trilha que essas 3 perguntas nos levantam as questões importantes, para que nós saibamos e possamos responder a isso que está sendo tão disseminado. Nosso Lar, Chico Xavier, A Cura, Escrito nas Estrelas, 7 Pecados e tantas outras coisas mais que ouvimos falar, que difunde a doutrina espírita, que se diz cristã, mas que de cristã não tem nada. Primeiro, quanto às fontes, ou seja, qual é a fonte dos ensinos espíritas? Vamos pensar sobre isso por alguns minutos. Allan Kardec cita os ensinos de Jesus, entretanto ele faz este uso sem levar em consideração o contexto completo do seu ensino. Mais adiante eu vou citar alguns exemplos disso, mas ao estudar, por exemplo, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros que fundamentam a doutrina espírita, vamos perceber que quando se utiliza a Bíblia, os textos são utilizados isoladamente, parcialmente ou pessoalmente.
Não há uma regra exegética, não seguem-se as regras tradicionais da hermenêutica, não se fala do contexto histórico, não se preocupa com o significado das palavras da sua língua original. São sempre aplicações imediatas, isoladas e particionadas. Segundo ponto, se há confronto entre o que a Bíblia diz e o Espiritismo ensina, que opções nós teremos? Com que ficaremos? Evidentemente que quem, por uma questão de escolha, adere e segue os ensinamentos doutrinários do Espiritismo, optará necessariamente por aquilo que os seus guias determinam. Mas aqueles que entendem que a verdade é a palavra, não há conciliação, não há acordo, não há meio termo. Ou é o que a Bíblia diz, ou o que o Espiritismo afirma. Já que a ciência e a religião não podem se contradizer nunca, pois têm o mesmo princípio, Deus, assim também Cristo e Kardec, se contraditórios, há que se escolher exclusivamente um ou outro. E aí alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender alguma coisa. Primeiro, a Bíblia precisa ser a fonte suficiente e completa daquilo que cremos. Veja o que diz Mateus 22, 29. É possível colocar aí na tela, queridos? O texto bíblico de Mateus 22, 29? Alguns talvez até já saibam de cor. Errais, porque não compreendem. Vamos ler todos. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, se o Espiritismo parte do princípio de que Deus é a fonte de todo conhecimento, e se a Bíblia é a fonte mais antiga, originalmente aceita como sendo aquilo que Deus quis revelar ao mundo, Jesus Cristo vai dizer que ela é suficiente, pois basta compreendê-la para conhecer o poder de Deus. O erro, o equívoco, é quando nós não conhecemos, não compreendemos e não sabemos do que vem a ser a Bíblia, seu ensinamento e seu conteúdo. Segundo, a Bíblia tem o seu valor e autoridade inestimáveis. Como eu disse, se partimos do princípio de que Deus é o princípio do conhecimento e o princípio de toda a experiência de fé, vamos até extirpar daqui a palavra religião. Se Deus é o princípio de toda a experiência de fé, e se Deus é o princípio de todo o conhecimento, Deus fala por meio de uma fonte inerrante. E olha o que diz Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. É cristão todo e qualquer movimento que baseia suficientemente e plenamente na Bíblia. O princípio comum pelo qual se denomina e se conhecem os movimentos chamados de seitas são aqueles que colocam alguma outra fonte paralela ou às vezes até superior à própria Bíblia. É assim com os testemunhos de Jeová, é assim, pasmem, perdoem-me alguns, se isso soar inconvenientemente a você, mas é também com os adventistas, que, chamando-se de cristãos, têm em outras fontes, no caso dos testemunhos de Jeová, o Joseph Smith, com o livro de Mormon, ou o adventismo com os escritos da senhora Ellen White, cuja revelação pressupõe autoridade tanto quanto ou maior do que a própria Bíblia. Em algumas igrejas adventistas temos relatos de pastores que assumem ao púlpito para pregar não por aquilo que a Bíblia diz, mas por aquilo que Ellen White recebeu como revelação de Deus. É cristão todo e qualquer movimento que tem na Bíblia sua única e exclusiva fonte de conhecimento de base da sua doutrina, da sua fé. Mais adiante, o conteúdo da Bíblia, cremos, foi inspirado por Deus. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 20 e 21. Podemos ler? Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que está escrito é revelação de Deus, inspirando homens a escreverem aquilo que era suficiente para nós, para a nossa experiência, para o nosso crescimento, para o alimento da nossa fé. A Bíblia é, portanto, suficiente e plenamente suficiente para ensinar tudo o que precisamos saber de Deus, seu reino e sua vontade. É o que está escrito lá, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, versos 17 e 18, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esses 4 fundamentos são, para mim, suficientes para afirmar o porquê crer que o Espiritismo não é cristão na sua essência e na sua origem, mas se diverge diametralmente aquilo que cremos ser cristão, aquilo que entende ser seguidor de Jesus. Pois a Bíblia é suficiente, ela basta, ela é tudo, e ela se autoriza, e ela se corrobora, ela se cumpre. Todo e qualquer movimento que se queira ser chamado de cristão precisa ter na Bíblia a fonte plena e suficiente dos seus ensinamentos. Pastor, mas e os livros que lemos? Livros de autores cristãos consagrados, como John Maxwell, Max Lucado, Philip Yancey e tantos outros autores também nacionais. Se este livro vai ensinar algum pressuposto que se coloca contrário ou superior ao ensinamento bíblico, deve ser banido. Não é fonte segura, não é fonte aprovável. Conquanto os livros que temos, os livros que usamos, os livros que estudamos, paralelos à palavra de Deus, são livros que, na verdade, nos ajudam a entender a palavra de Deus, mas que não lançam fundamentos novos, que não lançam novos pensamentos e que não colocam em dúvida a autoridade da palavra de Deus. Livros como o Código da Vinci e outros que surgem no modismo do conhecimento desta era, que colocam em dúvida e em xeque a autoridade da palavra, podem e até devem ser lidos para que você aperfeiçoe o seu entendimento, mas eles não podem ter sobre a sua vida de cristão a autoridade de mudar mente e coração. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é tudo para nós. Portanto, o Espiritismo não é um movimento cristão, pois ele cai no critério das fontes, quando ele se utiliza de outras fontes para argumentar todos os seus conceitos, para formular as suas doutrinas, e a Bíblia não é a palavra final acerca das suas verdades, mas sim o que homens e mulheres ao longo de todas essas décadas e séculos têm defendido e postulado como sendo a doutrina espírita. A segunda pergunta que fizemos lá no começo, como um critério, um crivo para avaliar se um movimento como cristão ou não, que lugar Jesus ocupa neste movimento? Segundo Kardec, em seu livro Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define Jesus como sendo o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por meio dela o caminho da salvação. Percebem a sutileza? A sutileza da palavra. Jesus é um mensageiro que veio para ensinar a verdade. Ora, que bonito. E por meio dela, não dele, percebe a diferença? Por meio dela, a verdade, e não dele, o caminho da salvação. Nas Escrituras, no entanto, aprendemos que Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Jesus é a verdade que não muda. Em todos os séculos e nesses milênios, sua história não mudou, sua verdade não faltou, suas afirmações não falharam. Ele é a verdade. Podemos todos estar juntos, João 14,6? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante desse antagonismo, não podemos abrir mão daquilo que para nós é a fonte inerrante, infalível, a Bíblia. Confrontamos diretamente o conceito de que Jesus está diminuído ao mensageiro para afirmar categórica e definitivamente, Ele é a verdade. Suprema verdade, infalível verdade. Portanto, primeiro, Ele não é apenas o mensageiro da verdade, e não a ensina tão somente, Ele é a verdade. Podemos afirmar também, com base na autoridade da palavra de Deus, que Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, Ele é Deus. Essa é uma das maiores afirmações do cristianismo, da nossa fé num Deus triuno, que se revela por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas cuja experiência real é de que todos fazem parte de um único Deus. João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. E também Colossenses 1:15-20, um dos textos belíssimos da palavra de Deus que fala acerca de Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, como se pudéssemos cantar este hino. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, Jesus. Não apenas um espírito maior, não apenas um sábio guru, não apenas um mensageiro de luz, não apenas um homem evoluído, mas o próprio Deus. E por falar em homem evoluído, o Espiritismo vai afirmar que Jesus é o mensageiro como um espírito que evoluiu. Sabe a verdade? Jesus não é o espírito que evoluiu, Ele é o Deus que se humilhou. A riqueza do Evangelho é pensar que Ele, feito à imagem do Deus invisível, não se orgulhou ou se usurpou de ser o próprio Deus, mas humilhou-se e tornou-se homem como nós. Vamos ler todos juntos Filipenses capítulo 2, versos 6-11. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Contrariando-se a todo o pressuposto do conceito espírita, Jesus não é ou não foi um homem que evoluiu, ou um espírito evoluído. Não. Ele é, na verdade, um Deus que se rebaixou à forma de homem para falar do amor, para trazer salvação, para trazer restauração, para nos tornar filhos de Deus por meio da sua morte de cruz. Este Jesus só pode ser compreendido pela fé. Não é o conhecimento humano, é o que diz o apóstolo Paulo, é loucura para os que estão no mundo. A mensagem de Cristo é loucura para os que não a compreendem. Pensar nesse Cristo, aceitar esse Cristo como a verdade, como o próprio Deus, e o Deus que se humilhou para nos dar salvação, só pela fé, só pelo quebrantamento do Espírito Santo, de termos um Senhor que nos amou a tal ponto de dar a sua própria vida em favor de todos nós. Que lugar Jesus ocupa, portanto, responde se determinado movimento é cristão ou não. E por esse crivo cai também toda e qualquer esperança de que o movimento espírita tenha algum resquício de cristianismo.
Caminhando para a terceira pergunta que fizemos, como os crivos pelos quais cremos em Cristo e pelos quais afirmamos categoricamente que espiritismo não é cristianismo, as doutrinas desenvolvidas encontram respaldo na Bíblia? Primeiro, dentre as doutrinas espíritas, duas se destacam. Como eu disse, é um assunto muito amplo. E nós precisaremos de talvez 4, 5 estudos, mas eu estou resumindo ao máximo que eu posso para que nesta noite você possa renovar em seu coração a convicção inabalável de que não há outro Deus como Deus que enviou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. As duas doutrinas básicas espíritas fundamentam-se na realidade da reencarnação e da mediunidade, ou seja, comunicação com o mundo dos mortos. Voltando ao nosso raciocínio, queridos, se religião e ciência partem de um mesmo princípio, Deus, por isso não podem contrapor-se, é verdade então também que Deus não se contradiz. E Deus, muito antes da doutrina espírita ser sistematizada, ser formulada, postulada por Allan Kardec, a Bíblia já vinha falando, a Bíblia já existia. Ela então é o pressuposto inicial, ela é, portanto, o princípio da verdade em que cremos. Portanto, da mesma forma como ciência e religião não podem se contradizer, e nós como cristãos pensamos que elas se completam, servem-se como instrumentos mútuos para a sua validação, assim também Deus não pode se contradizer. E estas doutrinas precisam ser então confrontadas e corroboradas ou não pela palavra de Deus. E aqui então passamos a conhecer alguns textos que declaram firmemente que ambas as doutrinas e textos bíblicos são utilizados de forma imprópria e isoladamente. Por exemplo, alguns textos sobre a reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo vai utilizar o texto de João 3 e 7, que é quando Jesus dialoga com Nicodemos e fala com ele sobre o novo nascimento, diz isso. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Veja bem, o Espiritismo saca esses dois versículos e afirma categoricamente que a Bíblia fala da reencarnação. Mas se nós formos ler o texto inteiro, pode, querido, colocar aí o texto todo para nós lermos um pouquinho, a partir do 3. Porque Nicodemos então pergunta a Jesus, versículo 8. Versículo 8. Vamos ler a partir do 3, desculpa. Novamente. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Onde está aqui qualquer resquício de pensamento para afirmar que a Bíblia fala de reencarnação? Se a própria pergunta que Nicodemos faz, de alguma maneira talvez revele uma influência do hinduísmo, talvez, ou do budismo, que permeava talvez a sua cultura, já como eu disse, são religiões mais antigas do que o cristianismo. E então ele fala, então como é isso de nascer de novo? É a reencarnação? Jesus, não. O que eu estou falando de nascer de novo é da regeneração da alma, por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e que nos torna uma nova criatura. Se não nascer da água e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, um versículo, como eu disse, usado isoladamente, usado mal intencionalmente, para fundamentar uma mentira que não encontra respaldo na palavra de Deus. Mateus 11, também outro texto que é utilizado para afirmar-se que a Bíblia tem respaldo para a doutrina da reencarnação. E se quereis dar crédito a este Elias que havia de vir, mais adiante o versículo, capítulo 17, versos 11 a 13, quando João Batista é tido como a reencarnação do profeta Elias. Respondeu ele, na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam que os discípulos que lhes falavam a respeito de João o Batista. Mais adiante? Não, até o 13 mesmo, só isso. Percebam que a própria Bíblia se acerta, a própria Bíblia se define, a própria Bíblia se confirma. Não é de uma reencarnação de Elias que Jesus estava falando. Elias já veio e não foi ouvido. Este que estou falando é de João Batista e não tem nada a ver com o outro. João 9, de 1 a 3, quando os discípulos andando com Jesus veem um cego de nascença, diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta é utilizada por muitos espíritas para dizerem que Jesus convivia com a realidade da reencarnação. Só que o máximo que a gente pode pensar aqui é que os discípulos estavam movidos por uma, talvez nós chamaremos hoje de teologia da maldição hereditária. Não há qualquer base para se afirmar que Jesus estava falando sobre reencarnação. E olha a resposta de Jesus, se alguma dúvida parar sobre isso. Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais. Pois um princípio da reencarnação, ou que se ensina com a reencarnação, é que a cada encarnação o espírito se evolui, é punido ou evolui para o estágio superior. A reencarnação não tem qualquer pressuposto bíblico e nem lógico. Eu vou chegar lá para dizer isso, nem lógico. Porque pressupõe que o homem morre e retorna a algum outro corpo humano no seu nascimento para que possa pagar pelos seus pecados ou então ser evoluído e crescer por meio dos seus acertos. E olha o que Jesus diz: não foi ele e nem seus pais que pecaram, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. A obra de Deus é para este tempo, para a sua vida, para a sua existência, e basta. Gálatas 6,7 diz assim: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Logo a seguir o texto vai falar sobre ressurreição, e esse trecho é utilizado para falar sobre reencarnação. Conhece aquele ditado que muitas vezes você fala sem saber que é um ditado espírita: aqui se faz, aqui se paga. Isso é espírita. Isso é um pressuposto da reencarnação. O que a Bíblia fala é: tudo que o homem semear, isso também ceifará, num processo de semeadura e colheita nesta vida, ou seja, você é responsável pelas suas escolhas nesta vida. E vai adiante o texto, pode passar adiante, querido, versículo 8. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Isso é ressurreição, amados, não é reencarnação. Isso é vida com Cristo na eternidade no céu com Jesus. A doutrina da reencarnação anula por completo a esperança de ressurreição. Entretanto, a verdade que a Bíblia ensina é a verdade da ressurreição. Não há fundamentação bíblica para se querer arguir ou argumentar a respeito da ressurreição. E no campo da lógica, se a doutrina da reencarnação enseja o aperfeiçoamento moral da humanidade, já não era tempo de o mundo ser melhor? Pense logicamente. Não é a realidade que vemos. Na verdade, os fatos nos levam a pensar que a Bíblia tem razão, que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Ou seja, a curva é descendente. A degradação moral, a perda dos valores, a miséria da alma, revela que cada vez mais o homem se afasta de Deus, pois se a reencarnação tivesse lógica, nós viríamos hoje um mundo muito melhor. E logicamente que não é esta a realidade que você e eu conhecemos. Leia os jornais, converse com as pessoas, e veja como que por afastamento do Deus da vida, a humanidade vive cada vez mais a miséria da alma. Pois se a reencarnação existe, ela não está dando muito certo. Portanto, eu prefiro acreditar que ela não existe
e eu vivo a esperança da vida eterna no céu com Jesus. O segundo pressuposto doutrinário é a chamada mediunidade, que é a comunicação com o mundo dos mortos. Aqui eu posso ser mais contundente, mais direto, e ler 3 textos bíblicos para você, de uma vez por todas, entender que esta prática é abominável aos olhos de Deus. Diz assim, Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficar descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Um pressuposto para a prática da mediunidade no Espiritismo é que afirma-se, e isso faz bem ao coração de alguma maneira, é impressionante isso, como Satanás é sagaz e astuto, ele sabe onde ele lida. Um dos pressupostos para a mediunidade é dizer que os mortos mantêm uma comunicação com os vivos e traz a eles conforto, traz a eles o preenchimento da saudade. Ora, quantos de nós nos apegamos a este mundo e realmente choramos? Não é, Marta? A perda de alguém querido. E o diabo astutamente propõe uma saída. Usa demônios para, mentindo, falarem em nome daqueles que já morreram. Mas Deus adverte direta e contundentemente: não se juntem a isso, pois é contaminável, é contaminação. Deuteronômio 18, 10 e 12, outro texto bíblico. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Como pode um movimento chamar-se cristão, se não pratica e não leva a verdade da palavra de Deus para os seus arraiais, e muda de atitude, e volta-se para o verdadeiro Deus, quebra seus altares, despede seus médiuns, desfaz suas obras da carne e do diabo, e se curva diante daquele que é único, digno do louvor e da nossa adoração, Jesus. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Diz o Senhor: não. Deus é o único digno do nosso culto, da nossa adoração, com quem falamos, por meio de quem vivemos. Jesus é suficiente para nós. Amados, como eu disse, este assunto dá pano para manga. Mas nós queremos oferecer nesta noite para você um presente. Não sei se tem cópia para todo mundo, mas nosso Ministério de Evangelismo e Missões está disponibilizando uma apostila para você continuar a estudar sobre isso. Eu quis nesta noite estabelecer aqui os marcos necessários para que vocês não se deixem enganar pela mídia, pela cultura, pelo teatro, pelo cinema, pelo colorido da televisão, mas que nossas famílias estejam juntas e quebrantadas diante do Senhor, como vimos na quarta-feira, restaurando o altar do Senhor, exaltando ao Senhor, invocando o Senhor e estudando a sua palavra. Não se deixe enganar pela beleza deste mundo. Os nossos olhos estão fixados na eternidade no céu com Jesus. Nesta noite você vai levar esta palavra em seu coração e vai levar uma apostila. Quantas tem, pastor Marcos? 100 cópias. Daqui de cima eu vejo devemos ter umas 300 pessoas. Uma por família, combinado? Se você quiser mais, depois você pega na secretaria e a gente vai poder disponibilizar mais. Porque é nossa responsabilidade instruir o povo de Deus acerca da verdade. Amados, o Espiritismo não é cristão. Não tem nada de cristão. Não tem nada da Bíblia. É o diabo enganando-nos para nos levar para o fogo eterno. Mas o Senhor nos quer longe de lá. O Senhor nos atraiu com o seu amor. O Senhor nos alcançou com a sua graça. O Senhor nos deu uma viva esperança, que não é para esta vida, mas é para a eternidade. E se há algo que melhor pode nos ser oferecido, não é voltar a este mundo de dor, de sofrimento, mas é andar nas ruas de ouro,
nas mansões celestiais, cantar no coral celestial, entoar louvores ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória. Quão mesquinhos e quão pequenos são aqueles que nutrem para esta vida a sua esperança e que aguardam o retorno a este mundo. Para quê? Para mais sofrimento, para mais lágrimas, para mais dores, para uma melhora, um aperfeiçoamento que nunca se alcançará? Não, eu prefiro viver a viva esperança de que quando o meu fôlego terminar, eu serei colocado na eternidade com Jesus, pois Ele pagou o preço por mim, pagou o preço por você. É isso que nos aguarda, a viva esperança da eternidade no céu com Jesus. Vamos ficar de pé.